Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Wellington Soriano, sou professor de matemática. Hoje preparei uma aula muito legal para você. Para tirar melhor proveito da aula, lhe convido a pegar uma folha de papel ou um caderno e um lápis. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Essa aula é do primeiro ciclo da EJA. Este temático é sobre o mundo do trabalho e tem como objetivo de aprendizagem comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando diferentes linguagens e códigos. E tem como objetivo específico identificar e reconhecer as principais figuras planas, quadriláteros, triângulo e círculos. Não se esqueça de confirmar sua presença apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua telinha. Vamos lá, então? Vem comigo. Você já reparou na forma dos objetos à sua volta, na sua casa, que possuem uma forma de figura plana? Figuras planas? O que é isso? Figura plana é apenas o contorno que uma figura tem. Ela não tem nada dentro, não tem profundidade, não tem volume, não tem peso, é só um contorno. Esse contorno pode ser circular ou com os lados retos. Quando a gente pensa em formas planas, o que lhe vem à mente? Na minha mente, eu começo assim a imaginar tudo que tem a ver com o plano, como a mesa, como a parede, a tela do computador, uma folha de papel. E você só consegue produzir uma figura plana no local plano, que tem superfícies planas. Vamos agora, então, identificar e reconhecer as principais figuras planas, como os quadriláteros, o triângulo e o círculo. Nós vemos essas figuras planas ao nosso redor o tempo todo. Uma figura plana possui duas dimensões, largura e comprimento. Se você passar a mão, não vai sentir a altura. Você vai ver apenas a face dela e o seu contorno. Vou te apresentar primeiramente os quadriláteros, que são figuras planas que possuem 4 lados. Vamos começar com os paralelogramos. Eles possuem 2 pares de lados paralelos. Lados paralelos são formados por retas que não se cruzam. Por exemplo, observe esses lados da tela. Eles nunca se encontrarão. Então, são lados paralelos. Eles possuem 4 lados. Os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e de mesma medida. Os paralelogramos são vistos nas superfícies da TV, nas mesas, nos quadros de parede e outros objetos. Eles recebem nomes específicos de acordo com as suas características: quadrado, retângulo e losango. Por exemplo, o quadrado é um paralelogramo, pois ele possui lados paralelos e de mesma medida. Um detalhe sobre os quadrados é que todos os lados são idênticos, ou seja, têm o mesmo tamanho. Podemos ver a forma de um quadrado em um biscoito, um tabuleiro de jogo de xadrez, uma almofada, um relógio quadrado, na face de um dado. Então, o quadrado ele tem 4 lados iguais, do mesmo tamanho. Outra figura muito parecida com o quadrado é o retângulo. Veja esse retângulo e esse quadrado aqui na minha mão. Consegue ver as diferenças e as semelhanças entre eles? Como vimos, o quadrado é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais. O retângulo também é um paralelogramo e tem 4 lados retos, mas eles não são todos iguais. Veja que um lado da largura é igual ao outro lado da largura, e um lado do comprimento é igual ao outro lado do comprimento. Podemos ver o retângulo na forma do seu caderno, na porta da sua casa, na janela, na geladeira. Você já viu o losango? Também tem 4 lados retos e iguais. Ele é diferente do quadrado. Por quê? Porque as boquinhas, ou seja, os ângulos deles, não são todos iguais.
Ângulo é a abertura entre os lados. No quadrado, sim, os 4 ângulos do quadrado são iguaizinhos. O losango tem 2 bocas iguais, ou seja, 2 ângulos iguais. O losango ele é mais esticado, tem um formato assim de um balão que todos nós conhecemos. Até porque não pode ficar soltando balão por aí, porque é proibido, não é mesmo? O losango se parece também com uma pipa e é muito visto em mosaicos. Vamos para a próxima figura, o trapézio. Ele tem 4 lados retos e tem algumas características. Possui 2 bases que são paralelas, sendo que uma das bases é menor que a outra. Veja que ele tem esses lados inclinados, como você pode ver aí no desenho. E olhando para as bases, observe que a base de cima é menor que a de baixo. Podemos ver o trapézio na forma de uma bolsa feminina, no objeto de enfeite da sua sala e outros. Existem vários tipos de trapézio. Veja na tela alguns dos seus tipos. Então, vimos até aqui alguns dos principais quadriláteros: o paralelogramo, o quadrado, o retângulo, o losango e o trapézio. Vamos agora a outra figura que não é um quadrilátero, o círculo. O círculo é a única figura plana que não tem nenhum lado reto. Ele é todo circular, veja só, é redondo como o fundo desse pote. Não confunda o círculo com uma bola. A bola ela é cheia de ar, ela tem volume. O círculo não, ele tem apenas o contorno. Então, vimos aí a diferença de uma bola e o círculo. O círculo ele está presente nos formatos dos relógios, nos pneus de um carro. Agora, eu tenho certeza que você já sabe qual é a figura plana presente no telhado da sua casa. Vamos falar do triângulo. É uma figura plana que possui 3 lados retos e os lados podem ser de tamanhos iguais ou diferentes. Não tem problema, contanto que tenha 3 lados retos, é um triângulo. Esse objeto aqui se parece com um triângulo. Veja que esse objeto possui 3 lados. Podemos ver o triângulo em um pedaço de pizza ou melancia, em um cone, na casquinha de um sorvete, em uma placa de trânsito. Agora, juntos, vamos fazer uma atividade? Pegue uma folha de papel ou seu caderno e um lápis e identifique as figuras geométricas que aparecerem na sua tela. Veja a primeira imagem que aparece na sua tela. Consegue identificar qual figura é esta e quantos lados ela tem? Vou te dar 30 segundos para fazer. Então, conseguiu? Antes de corrigir, não se esqueça de confirmar sua presença apontando a câmera para o QR Code presente na sua tela. Vamos corrigir? A primeira figura é um triângulo. Ele possui 3 lados. Agora tente identificar qual é essa figura. Quantos lados ela possui? Você tem mais um tempinho para responder. A segunda figura é um quadrado. Ele possui 4 lados iguais. E essa figura, como ela se chama? Quantos lados ela tem? Vou te dar mais um tempinho para responder.
A terceira figura é um retângulo, possui 4 lados. E, por fim, identifique a última figura e diga quantos lados ela possui. Você tem mais um tempinho para responder. A quarta figura é um círculo e ele não possui lados, pois é arredondado. Vamos agora brincar um pouco com as figuras geométricas? Vamos lá, levantar um pouco do sofá ou da cadeira? Vai ser assim, vou te dar 15 segundos para você encontrar aí na sua casa um objeto que se parece com uma figura geométrica. O primeiro objeto que você vai procurar é um que se parece com um círculo, valendo 15 segundos. Encontrou? Compartilhe nas redes sociais uma foto do objeto e o nome da figura círculo usando a hashtag Dever em Casa na TV. Agora vamos para o segundo objeto que você vai procurar. É um que se parece com um triângulo, valendo 15 segundos. Achou? Não se esqueça de compartilhar nas redes sociais uma foto do objeto e o nome da figura usando a hashtag Dever em Casa na TV. Agora vamos para o próximo objeto que você vai procurar. É um que se parece com um quadrado, valendo 15 segundos. E aí, achou este? Não deixe de compartilhar nas redes sociais uma foto do objeto e o nome da figura usando a hashtag Dever em Casa na TV. E o próximo objeto que você vai procurar é um que se parece com um retângulo, valendo 15 segundos. Então, conseguiu? Parabéns, muito bem. Vou te mostrar agora os objetos que encontrei que se parecem com um quadrado, com um triângulo, com um círculo e com um retângulo. Tenho comigo aqui este cubo em que a face dele se parece com um quadrado. Mas esse objeto aqui é um quadrado? Não, ele é um cubo. Quadrado é isso aqui, essa parte do cubo, essa parte plana, esse contorno dos 4 lados de mesmo tamanho. E por coincidência, nós temos vários quadrados aqui nessa parte plana, na composição da figura. Olha que interessante. Também tenho este relógio, que o contorno dele se parece com o círculo. Também tenho esta pirâmide. Essa pirâmide é um triângulo? Não, apenas uma das faces da pirâmide tem a forma de um triângulo. São 3 faces que podem ter tamanhos diferentes ou iguais. E, por último, tenho esse porta-retrato, que tem a forma de um retângulo. Acredito que vocês também conseguiram objetos aí na sua casa que têm a forma de um círculo, de um quadrado, de um triângulo ou de um retângulo, não é mesmo? Parabéns! Bem, como vocês viram, eu trouxe alguns objetos bem comuns que nós encontramos no nosso dia a dia.
Quando nós pensamos em figuras geométricas, nós podemos representá-las de algumas formas. Podemos desenhá-las numa folha de papel, podemos utilizar palitos, qualquer tipo de palitos. Nas ruas, por exemplo, podemos perceber as placas de trânsito que possuem figuras planas, como essas. Como podemos observar aí, temos o círculo, o triângulo e o quadrado. Agora nós vamos pensar um pouco. Vamos fazer uma atividade pensando em tudo isso que a gente falou até aqui. Falamos sobre algumas figuras planas, além de podermos identificar e conhecer tais figuras. Por que é importante conhecermos tais figuras? Você sabia que pessoas como o pedreiro, que trabalham em obras, eles precisam o tempo todo calcular a área dessas figuras para saber quanto de piso ou de azulejo vão precisar? Também um arquiteto, ao fazer a planta de uma casa ou de um apartamento, precisa calcular a área de cada cômodo da casa, as medidas de cada parte da casa e precisa saber as medidas de comprimento e de largura. Existem muitas outras profissões que precisam e trabalham com figuras geométricas planas, como, por exemplo, profissões que usam figuras planas: engenharia mecânica, agrimensura e matemática, astronomia, design gráfico, arquitetura e urbanismo. Por isso que as figuras planas são tão importantes. Vamos para um exemplo prático bem legal e fácil que você vai compreender o porquê da gente estar estudando hoje essas figuras. Veja esse campo de futebol. Percebemos que ele tem a forma de um retângulo. Como podemos saber o tamanho desse campo de futebol? Medindo a sua largura e o seu comprimento. Agora vamos para o nosso desafio. Desafio é: observe as figuras planas nos objetos e lugares ao seu redor, identifique e registre em seu caderno. Se tiver dúvida de como fazer essa atividade, converse com o seu professor ou colega de turma. Não se esqueça de confirmar sua presença acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Pessoal, vamos falar do que a gente estudou hoje? Nós conhecemos algumas figuras geométricas planas presentes no dia a dia. Falamos sobre os quadriláteros, sobre o triângulo e sobre o círculo. O quadrado tem 4 lados retos do mesmo tamanho. O retângulo tem 4 lados retos. Os 2 lados da largura são diferentes dos 2 lados do comprimento. O triângulo tem 3 lados retos. E esses lados podem ser de tamanhos iguais ou podem ser diferentes. O círculo não tem lados, tem apenas um contorno circular. Fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.